Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, dando continuidade à nossa primeira aula, a gente vai, nesta videoaula, falar sobre os conectivos proposicionais, ok? Bom, eu trouxe para vocês um mapa mental da nossa última aula de alguns conceitos que eu achei importante. Então, a gente começou a estudar na lógica as proposições. E aí vem qual é o conceito. Então, uma proposição é uma sentença declarativa, é uma sentença fechada e com valor lógico. Esse valor, exemplo, Brasília é a capital federal. O valor lógico pode ser verdadeiro, Brasília é a capital federal, verdadeiro. Ou pode ser falso. Por exemplo, Belo Horizonte é a capital de São Paulo. Bom, então todas essas proposições é aquele princípio do terceiro ser excluído. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira possibilidade. Tudo bem? Ou uma ou outra. Mutuamente exclusivas, únicas possibilidades. Bom, as proposições elas podem ser simples. Faz uma declaração sobre um objeto. Por exemplo, Renato é bom em matemática. Ou podem ser compostas, duas ou mais proposições simples conectadas. Aí essa conexão aqui, esses elos dessa corrente, vamos dizer assim, são esses aqui: a disjunção, o e, a disjunção inclusiva ou, a disjunção exclusivas ou, pontinho pontinho, ou a condicional se então, a bicondicional se somente se. Ok? Um exemplo: Renato é bom em matemática ou é bom em português. Então essas palavras ou, e, se então, se somente se, a gente chama de conectivo. Eles ligam, eles fazem a conexão entre duas proposições simples. E uma outra opção é os modificadores, que no caso aqui é o não, que é a negação. Ok? Por exemplo, Renato não é bom em matemática. É uma negação. Bom, então isso foi a nossa primeira videoaula e nessa videoaula agora a gente vai estudar os conectivos proposicionais, ok? Bom, para a gente falar desses conectivos, a gente vai falar primeiro sobre as tabelas verdade. Seguindo o princípio do terceiro excluído, ou seja, toda proposição simples P é verdadeira ou falsa, não existe uma terceira opção. Isto é, ela tem valor lógico verdadeiro ou valor lógico falso. Bom, então a determinação do valor lógico de uma proposição composta, conhecido os valores lógicos das proposições simples componentes, se faz com base no seguinte princípio: o valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples. Então, para a gente determinar o valor lógico de uma proposição composta, a gente tem que saber os valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles unicamente determinados. Então, o valor lógico da proposição composta depende unicamente dos valores lógicos da simples. E esses valores lógicos é que determinarão esse valor da proposição composta, ok? Bom, para a gente organizar essas informações, a gente vai usar um instrumento, né, chamado tabela verdade. Então, a tabela verdade é um instrumento usado para determinar os valores lógicos das proposições compostas a partir de atribuições de todos os possíveis valores lógicos das proposições simples. Aqui eu tenho dois exemplos para vocês. Nessa primeira tabela, eu tenho uma proposição P simples e uma proposição Q simples. Então, se eu for pensar, seria esses possíveis valores para essas proposições. A gente vai detalhar cada uma dessas tabelas a seguir. Bom, a primeira das tabelas abaixo
apresenta duas proposições simples, P e Q, e a segunda, três proposições simples, P, Q e R. As células de ambas as tabelas são preenchidas com valores lógicos, V e F, de modo a esgotar todas as possíveis combinações. O número de linhas da tabela pode ser efetuado com o cálculo 2 elevado ao número de proposições simples. Os exemplos abaixo tem-se 2 ao quadrado, 4 linhas, e 2 ao cubo, 8 linhas. Desculpe, pessoal, mas na verdade a tabela com duas está aqui. Nós temos 4 linhas. Nós temos duas proposições, P e Q. Então, o número de linhas da tabela verdade seria 2 ao quadrado, que seria 4. Por que disso? Porque nós teríamos que pegar todas as possíveis vamos dizer assim, combinações dos valores lógicos, que seria P verdadeiro e Q verdadeiro, P verdadeiro e Q falso, P falso e Q verdadeiro, ou P falso e Q falso. Se vocês lembrarem um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, seria mais ou menos essa ideia. E é o que eu trago para vocês nesse exemplo aqui. Então, as proposições P poderiam ser verdadeiras ou falsas, duas possibilidades. A proposição Q, verdadeira ou falsa, duas possibilidades. E a proposição R, verdadeira ou falsa, duas possibilidades. Por isso que quando a gente tem três proposições, seria 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que seria 8 possibilidades. E aí, para se memorizar, então seria 2 elevado ao número de proposições. Temos três proposições, 2 ao cubo. E aí, aqui fica fácil. Então, P verdadeiro ou falso, Q verdadeiro ou falso, e R verdadeiro ou falso. Então, as possibilidades são verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Bom, em termos de tabela, para memorizar, vocês poderiam partir do seguinte princípio. Vou voltar na tabela anterior. Então, você coloca VV, FF e depois VF, VF, quando for com duas proposições. Quando for com três proposições, vocês vão colocar V, 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 ou seja, metade das 8 linhas verdadeiras e a outra metade tudo falso. Depois vai alternando. Duas verdadeiras, duas falsas, duas verdadeiras, duas falsas, até uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, assim por diante. Isso são formas que as pessoas usam para memorizar. E caso vocês optem por fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Se não, vocês poderiam pensar nas possíveis combinações, como aqui neste exemplo. Bom, vamos então agora seguir, e aí nós vamos falar das operações lógicas, que no caso seria a negação, a conjunção, a disjunção e as disjunções exclusivas. Essa primeira disjunção a gente chama de disjunção inclusiva. E de que depende essas operações? Ela depende de duas coisas. Do valor lógico das proposições componentes, ou seja, dos valores lógicos das proposições simples, se é verdadeiro ou falso, e do tipo de conectivo que as une. Então, o conectivo, de acordo com o conectivo, a gente vai ter uma disjunção, uma conjunção ou uma condicional, uma bicondicional. Bom, os conectivos, o conectivo E, ou seja, conjunção. Nas proposições compostas em que está presente o conectivo E, simbolicamente representado por esse V invertido, vamos dizer assim, veja a sentença abaixo. Thomas é médico e Maria é estudante. Observe o E, conjunção. Então, pode ser representada apenas pela simbologia aqui, ó, P e Q, onde a gente sabe que P, Thomas é médico, e Q, Maria é estudante. Bom, como se revela o valor lógico de uma proposição conjuntiva? Então, qual seria o valor lógico? Então, esse valor lógico ele se revela da seguinte forma. Uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem verdadeiras.
Então, nesse exemplo, é que seria verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, Thomas é médico e Maria é estudante. Então, é preciso que Thomas seja médico, seja verdadeiro, e que Maria seja estudante, seja verdadeiro. Ou então, antes disso, pensando pelo caminho inverso, teremos que basta que uma das proposições componentes seja falsa e a conjunção será toda ela falsa. Obviamente que o resultado falso também ocorrerá quando ambas as proposições componentes forem falsas. Se P é verdadeira e Q é verdadeira, P e Q também serão verdadeiras. A conjunção será verdadeira. Se P é verdadeira, porém Q é falso, então a conjunção P e Q é falso. E se P é falso e V é verdadeira, a conjunção P e V é falsa. E se ambas forem falsas, a conjunção também é falsa. Ok? Bom, para assimilar, a gente pode pensar numa situação corriqueira. Então, aqui, para que vocês tentem entender de uma forma diferente, menos simbólica, vamos pensar nessa seguinte situação. Uma maneira de assimilar bem essa informação seria pensarmos nas sentenças simples como promessas de um pai a um filho. Então o pai diz para o filho: eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Ora, pergunte a qualquer criança, ela vai entender que a promessa é para os dois presentes. Claro, do jeito que está colocado aqui, qualquer pessoa entenderia assim. Caso o pai não dê nenhum presente ou dê apenas um deles, a promessa não terá sido cumprida, terá sido falsa. No entanto, a promessa será verdadeira se as duas partes forem também verdadeiras. Ou seja, a promessa será cumprida se ele dar a bola e se ele der a bicicleta. Representação matemática. Pensando matematicamente, você já deve ter lembrado quando vocês estudaram teoria de conjuntos, a gente pode representar o E pela interseção entre dois conjuntos. Então, se as proposições P e Q forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, a conjunção P e Q corresponderá à interseção do conjunto P com o conjunto Q. Então, seria essa a representação. Então, seria os elementos que estão na interseção dos dois conjuntos. Ok? Bom, conectivo ou disjunção. Então, eles vão aparecer nas proposições compostas em que está presente o conectivo ou, simbolicamente representado pelo V. Veja a sentença abaixo. Thomas é médico ou Maria é estudante. Pode ser representado apenas por P ou Q, onde P é Thomas é médico e Q Maria é estudante. Desculpa, eu que digitei errado. Como se revela o valor lógico de uma proposição disjuntiva? Bom, vamos analisar. Uma disjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas. E nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Então, ela só será falsa quando as duas partes que se compõem forem ambas falsas. Então, se P é verdadeira e Q é verdadeira, disjunção P ou Q será verdadeira. Se P é verdadeira e Q é falsa, a disjunção é verdadeira. Se P é falsa e V é verdadeira, então a disjunção é verdadeira. E se P é falsa e Q é falsa, ou seja, ambas são falsas, então nesse caso aqui a disjunção será falsa, ok? O que nós estamos falando aqui só será falsa quando as duas partes que as compõem forem falsas. Então, para assimilar a mesma ideia lá do pai presenteando o filho, então eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Neste caso, a criança já sabe de antemão que a promessa é por apenas um dos dois presentes, ou a bola ou a bicicleta. Ganhando de presente apenas um deles, a promessa do pai já valeu, já foi verdadeira.
E se o pai for bastardo e resolver dar os dois presentes, pense na cara da criança. Feliz ou triste? Felicíssimo, né, gente? A promessa foi mais do que cumprida. Só haverá um caso em que a bendita promessa não se cumprirá. É se o pai esqueceu o presente e não der nem a bola, nem a bicicleta. Terá sido falsa toda a disjunção. Ok? Representação. A representação ou, quando a gente pensa na teoria dos conjuntos, é a união. Então, P ou Q seria a união de todos os elementos de P com todos os elementos de Q. Disjunção exclusiva. Imagine na situação: te darei uma bola ou uma bicicleta. E agora pensa nessa frase: ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. São frases que têm sentidos diferentes e valores lógicos também diferentes. Qual a diferença? Bom, a segunda estrutura apresenta duas situações mutuamente excludentes, de sorte que apenas uma delas pode ser verdadeira e a restante será necessariamente falsa. Ambas nunca poderão ser ao mesmo tempo verdadeiras. Ambas nunca poderão ser ao mesmo tempo falsas. Então, ou dar a bola ou dar a bicicleta. Não pode deixar de dar nenhuma das duas e nem pode dar as duas ao mesmo tempo. Ok? Disjunção exclusiva. Proposições compostas em que está presente o ou. Simbolicamente é representada pelo conectivo da disjunção sublinhado. Como se revela o valor lógico de uma disjunção exclusiva? Então, uma disjunção exclusiva, desculpa o erro aqui novamente, pessoal, só será verdadeira se obedecer à mútua exclusão das sentenças. Pensando de forma mais simples, só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeiras e a outra falsa. Nos demais casos, a disjunção exclusiva será falsa. Então, vejamos a tabela verdade de uma disjunção exclusiva. Então, verdadeiro e verdadeiro a gente já viu que não pode ser. Então, a disjunção exclusiva seria falsa. Verdadeiro e falso, então seria verdadeiro. Falso e verdadeiro seria verdadeiro. E falso e falso seria falso. Para assimilar, lembrando da promessa do pai do mesmo jeito, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Neste caso, a criança já sabe, se for verdade que te darei uma bola, então teremos que não será dada a bicicleta e vice-versa. Ou seja, se for verdade que te darei uma bicicleta, então não será dada a bola. Conectivo se então, que é o conectivo condicional. A gente já sabe as proposições compostas em que está presente o conectivo se então, que é representado por uma seta, geralmente da esquerda para a direita. Veja a sentença: se nasci em Porto Alegre, então sou gaúcho. Pode ser representada apenas pelo P, então que. Pode ser representada por se P, então que, onde P, nasci em Porto Alegre e que sou gaúcho. Como se revela o valor lógico de uma proposição condicional? Bom, só será falsa essa estrutura quando houver a condição suficiente, mas o resultado necessário não se confirmar. Ou seja, quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional será verdadeira. Então, lembrando, quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Então, se P é verdadeira e Q é verdadeira, então, se P, então Q também é verdadeira. Se P é verdadeira e Q é falsa, então se P, então Q é falso, que é a condição colocada aqui assim. Se P é falso e Q é verdadeira, então se P, então Q é verdadeira. Se as duas forem falsas, então se P, então Q também será verdadeira. Ok? Dicas.
Thomas ser rico é condição suficiente para Maria ser médica? Podemos reescrever esta sentença usando o formato da condicional. Teremos: Thomas ser rico é condição suficiente para Maria ser médica. É igual a: se Thomas for rico, então Maria é médica. Se alguém disser que Maria ser médica é condição necessária para Thomas ser rico, também poderemos traduzir de outra forma. Maria ser médica é condição necessária para que Thomas seja rico. É igual a dizer que se Thomas for rico, então Maria é médica. Não se esqueçam, uma condição suficiente gera sempre um resultado necessário. Representação matemática. Se as proposições P e Q forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, a condicional se P então Q corresponderá à inclusão do conjunto P no conjunto Q, ou seja, P está contido em Q. E teremos essa seguinte representação: o conjunto P está contido no conjunto Q. Conectivo se e somente se, bicondicional. Então, proposições compostas em que está presente o conectivo se e somente se, que é representado simbolicamente pela dupla seta, consiste em uma conjunção entre duas condicionais. Veja a sentença: Sebastião fica alegre se e somente se Neuza sorri. É igual a dizer que Sebastião fica alegre somente se Neuza sorri. E Neuza sorri somente se Sebastião fica alegre. Se Sebastião fica alegre, então Neuza sorri. E Neuza sorri, então Sebastião fica alegre. Bicondicional. Haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira: quando o antecedente e o consequente forem ambos verdadeiros, ou quando forem ambos falsos. Nos demais casos, a bicondicional será falsa. Então, P verdadeiro e Q verdadeiro, P se somente se Q será verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P se somente se Q é falso. Se P for falso e Q é verdadeiro, P se somente se Q é falso. E se ambos forem falsos, P se somente se Q será verdadeiro. Representação matemática: se somente se equivale à igualdade entre dois conjuntos. Ok? Bom, revisando aqui então. Então nós temos aqui a estrutura lógica: é verdade quando e é falso quando. Então, estrutura lógica: P e Q da conjunção. Então, P e Q são ambos verdadeiros. Então, quando P e Q for ambos verdadeiros, isso será falso quando um dos dois forem falsos. P ou Q, que é a disjunção. Então, será verdadeiro quando um dos dois for verdadeiro. E será falso quando P e Q forem ambos falsos. Desculpa. Se P, então Q é verdadeiro, na verdade é falso se P é verdadeiro e Q é falso. Todas as outras possibilidades, ele seria sempre verdadeiro. P se somente se Q. P e Q tiverem valores lógicos iguais, então se P e Q for verdadeiro ou se P e Q for falso, eles serão sempre verdadeiros. E se eles tiverem valores lógicos diferentes, se P verdadeiro e Q falso, ou se P falso e Q verdadeiro, eles serão sempre falsos. A negação, que eu não falei, negar é dizer que se P é verdadeiro, negar seria dizer que P é falso. Então, para não P ser verdadeiro, P deve ser falso. E para não P ser falso, P deve ser verdadeiro. Ok? Revisando as sentenças negativas, então. Negativa de P e Q seria não P ou não Q. A negativa de P ou Q é não P e não Q. Observe que a negativa da conjunção
é o ou, a palavra que representa disjunção. E a negativa da disjunção é o e, que seria a palavra que representa a conjunção, ok? A negativa de se P, então que, seria P e não que. A negativa de P, se somente se que, essa é um pouco mais complicada para se lembrar. Seria P e não que seria a ida. E seria que e não P, que seria a volta, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. As perguntas podem ser postadas nos fóruns para que a gente possa responder para vocês, ok? Um abraço, até a próxima aula.